Maravilha! A graça e a paz do Senhor seja convosco. Sejam muito bem-vindos no meu, no seu, no nosso canal Bíblia Interpreta a Bíblia. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Na semana passada, eu comecei o curso com vocês, mas eu tinha orado antes de abrir a programação. E deu a impressão que eu não dei a importância devida à direção do Espírito Santo. Mas notem que durante todo o discorrer das Escrituras, Deus vinha o tempo todo dando a direção. Por quê? Porque eu orei antes. Todavia, porém, entretanto, para desfazer essa má impressão, vamos orar agora. Orei antes, mas também vou orar agora junto com vocês. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração e vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai querido e Deus eterno, de amor e de bondade, entramos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, para Te pedir, antes de qualquer coisa, perdoa as nossas falhas e as nossas imperfeições. Pai, bem sabes Tu que eu e nem tampouco ninguém sabe orar como convém, assim como diz a Tua palavra, mas é o Espírito Santo, Teu Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interceda por mim, Senhor Jesus, e aonde chegar, aleluia, esta programação, Senhor, chegue vida, chegue entendimento, chegue, Senhor Jesus, sabedoria, chega saúde. Pai, eu também oro pelos enfermos, pelos doentes, por tantos quantos estão acamados, Senhor Jesus, ou passando um problema, uma dificuldade. O Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus da saúde, o Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta, Senhor Jesus, e que tem poder para fazer uma obra na vida desta pessoa que me ouve agora. Pai, nos dá direção nesse estudo do Bíblia Interpreta a Bíblia, que tudo quanto, Senhor Jesus, venhamos discorrer, seja para a glória, honra e louvor, e para abrir o entendimento desse nosso, Senhor Jesus, telespectador, desse nosso ouvinte, para que ele possa crescer na graça, no conhecimento e na fé. Senhor, desde já nós te agradecemos na certeza dos teus cuidados e das tuas providências, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Vamos rodar a nossa vinheta e já já nós voltamos com o nosso Bíblia Interpreta a Bíblia. Maravilha, maravilha, estamos de volta no meu, no seu, no nosso canal Bíblia Interpreta a Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, meu irmão. Se às vezes você se inscreve em tantos canais aí que de repente não edificam a sua fé. E esse canal vai edificar a sua fé, a sua mente, fortalecer o seu entendimento, a sua sabedoria. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos? Bem, nós paramos na parte B, falando aqui, entramos aqui falando um pouquinho sobre o luzeiro. Quem era o luzeiro? A Bíblia vai nos dizer que existia um querubim criado por Deus, é óbvio, e que ele acaba se rebelando contra Deus. Nós paramos aqui, né? A Nova Jerusalém era um plano. Ele habitava no Monte Santo chamado Sião Original, em cuja plataforma estava o Éden original de Deus, onde os anjos habitavam e trabalhavam nas congregações, e onde o luzeiro, traduzido por São Jerônimo como Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, foi um dos querubins guardadores, mas somente ele era conhecido como o aferidor das medidas e condutor das pedras afogueadas. Ezequiel capítulo 28, versículo 11, a gente vai falar um pouquinho de angelologia, lembrando que no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, tudo que existia no céu,
já havia sido criado, e só depois ele começou a formar a terra, como nós vimos a terra formada dentro das águas, como se fosse um feto sendo formado no ventre de uma mãe. Assim era a terra sendo formada no ventre das águas, né? E aqui em capítulo 28 do livro de Ezequiel, do versículo 11 em diante, presta bem atenção. A gente vai ler a seguinte palavra das Escrituras Sagradas, que dizem assim, ó. Versículo 11, ó. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor, Yahvé, tu és o aferidor da medida. Olha, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era muito bonito. Ele era muito bonito, cheio de luz. Aí diz assim, ó, estava no Éden, jardim de Deus, mas não era o Éden que foi colocado a Adão e Eva. Mas pastor Michel, a Bíblia vai dizer que lá no Éden, onde estava Adão e Eva, a serpente veio tentar Adão e Eva. Sim, todavia ali ele já tinha caído, mas antes de ele cair, antes de Deus criar esse Éden e colocar o homem ali, Adão, ele colocou, ele tinha um jardim na eternidade, o jardim de Deus, e diz assim, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha como ele era bonito, formoso e importante. Ó, olha só, a sardônia, depois de qualquer dia desse nós vamos falar sobre isso aqui, ó. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Eu não sei como explicar isso, mas a Bíblia me relata que existiam tambores e pífaros. Pífaros é um tipo de flauta. Ou seja, não sei dizer se era uma roupa que ele vestia, que continha, talvez fosse, porque agora me veio à cabeça, olha as revelações que Deus vai dando. Me veio à cabeça que a roupa do sacerdote era cheia de romãs que pareciam sinos, conhecido como tizi-tizi. Eita glória! E quando o sacerdote andava na orla do vestido dele, tinha esses sinos, os tizi-tizi, que faziam esse barulho. Então, pode ser, vamos conjecturar, que este anjo, este querubim de luz, ele tinha uma roupa a qual era cheia de tambores e pífaros e flautas. Olha só. Olha só. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Agora, você imagina no meio de um exército celestial de anjos, nas reuniões que o Senhor fazia, onde os anjos o adoravam e prestavam culto à divindade, ao Criador? Você imagina só chegando no meio do culto, ou no começo do culto, antes de começar o culto, no céu, no trono de Deus, no templo do Altíssimo, chega agora um anjo que, além de muito lindo, formoso, cheio de brilho, cheio de pedras preciosas, ainda tinha tambores e pífaros. Por essa palavra, eu não concordo muito com a interpretação que muitos pregadores já falaram, dizendo que Satanás era o maestro que regia a orquestra. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia apenas diz que ele, posso dizer que ele era músico, mas regente da orquestra não. Ele tinha tambores e pífaros acoplados na sua roupagem, na sua armadura, ou de repente no seu próprio corpo, não sei. É apenas algumas conjecturas que estamos fazendo aqui. Você imagina só esse anjo agora chegando com toda a beleza, toda a formosura, todo o brilho que ele tinha, e além disso ainda tinha esses instrumentos que vinham tocando, e as flautas tocando, os tambores soando, e as flautas tocando. Ele chamava atenção. Ele chamava muita atenção.
Aí versículo 14 vai dizer: tu eras, não é mais, querubim ungido para proteger. Essa é a função da ordem dos querubins. A Bíblia nos ensina, a Bíblia, o Cânon, nos ensina, tem alguns livros apócrifos que trazem nomes de outros anjos, mas o Cânon, a Bíblia inspirada por Deus, vai falar sobre anjo, vai falar sobre querubim, vai falar sobre serafim e vai falar sobre arcanjos, ou seja, 4 ordens angelicais: anjo, querubim, serafins e arcanjo. Entendeu? Os anjos, geralmente, por exemplo, Gabriel, acredita-se que Gabriel era o anjo, ele disse: eu sou o anjo, mas Gabriel também poderia ser um arcanjo. O anjo Gabriel faz a anunciação para nossa irmã Maria, né? Os querubins guardadores, Deus, quando expulsa o homem do jardim, coloca 2 querubins para guardar a entrada do jardim. São guardadores, protetores, são anjos da guarda, por assim dizer. Daí surgiu o nome anjo da guarda, porque quando a gente pede proteção dos anjos, nos é enviado anjos guardadores, protetores, que são os querubins. Um deles era Lúcifer, só que ele era diferenciado. E agora vemos os serafins com 6 asas, como diz também aqui no livro de Ezequiel, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Cobriam o rosto em respeito à majestade da divindade do Criador, cobriam os pés porque somente iam e vinham segundo a ordem de Deus. E esses serafins voavam em volta do trono do Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então, os serafins têm o dever de adorar o Senhor em sua majestade, e se tem uma outra função, não nos foi revelado. Os querubins, os anjos protetores e guardadores, os anjos mensageiros do Senhor, trazendo a mensagem do Senhor, e a exemplo disso, os pastores que pregam o evangelho nas igrejas, nas cartas do apóstolo João, às igrejas, às 7 igrejas, ele começa dizendo ao anjo da igreja, porque o pastor ele é um anjo que tem o dever de trazer a mensagem do Senhor, como este, que agora vos traz a mensagem por este canal abençoado para a sua vida. E agora temos a ordem dos arcanjos, que são anjos para as guerras e batalha, das quais é mencionado apenas um, o qual o seu nome é Miguel, no latim Michael, no inglês vamos dizer assim Michael, no francês Michel. Todos esses nomes com esses sotaques e algumas pronúncias diferentes derivam do hebraico Miguel, e tem o seu significado, que eu vou dizer para vocês aqui já. Olha só, aí diz assim, ó: tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, não está mais, no meio das pedras afogueadas andava. É um outro tema para a gente discutir sobre as pedras preciosas que ele tinha. No dia que Deus criou as pedras preciosas, também criou esse querubim. Aí diz assim, olha só: perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra, então, te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair, olha só, do meio de ti, oh meu Deus, é muito forte. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti. Deus não enviou um fogo para consumir ele. Deus fez sair de dentro dele um fogo que se consumiu. Que fogo era esse? Meu Deus, que fogo era esse? Era o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus que habitava nele. Saiu dele como um fogo e consumiu ele. Olha só, é muito forte. Olha só. Olha só, que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que vêm, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais serás para sempre. Então agora saiu dele o fogo, a presença. Todo o esplendor de querubim que ele tinha foi perdido. E esse comércio, quando fala a multiplicação do comércio, vamos conjecturar mais uma vez, ele tinha uma posição importante no Monte Santo do Senhor, nas pedras afogueadas do Senhor. Então, todos os anjos que por ali também estavam, ele começou a corromper os anjos. Acredita-se que, sabendo do plano de se criar agora o homem, e todos os anjos teriam que lhe ser subserviente, ou seja, como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, João diz que quando viu o anjo foi cair por terra para o adorar. O anjo disse: não faças isso, porque sou o conservo teu. Nós, homens, que fomos reconciliados pelo sangue de Cristo, somos servos de Deus. E os anjos são conservos nossos. Nós não servimos aos anjos, mas os anjos têm ordem de nos servir. Por isso que quando a gente ora, a gente fala: Senhor, envia um anjo. Os anjos têm a ordem de Deus para nos servir, para nos proteger e nos auxiliar em batalhas. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, ele não aceitou. Ele não aceitava ser um anjo tão bonito, formoso, lindo, maravilhoso. E agora ter que ser conservo de uma criatura feita de carne e sangue, pele e ossos. No livro de Isaías, no capítulo 14, declara a revelação que Deus deu para o profeta Isaías, declara quais foram os pensamentos que Lúcifer teve, dizendo assim, olha só, capítulo 14 do livro de Isaías, no versículo 12 em diante, diz assim, ó, olha só, é muito forte isso aqui, gente, é muito forte, olha só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, ou seja, era um pensamento dele todo bonito, formoso, lindo, maravilhoso. Os tambores que tocavam, a música que ele emitia através dos tambores e das flautas que eram acopladas nele. Então, olha só, ele se sentiu importante. Como a gente viu lá em Ezequiel, na beleza da tua formosura corrompeste o teu interior. Aí diz mais assim, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele não queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, ele queria colocar o trono dele acima das estrelas de Deus. E no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte. Aí ele diz, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou repetir, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu Deus. No capítulo anterior, eu até fiz uma
uma alusão, como eu posso dizer, uma alusão alegre, dizendo que eu ia mostrar para vocês a certidão de nascimento do arcanjo Miguel. Tá aqui. Tá aqui. A palavra rema por trás nos traz esta revelação. Dizendo assim: contudo, olha só, versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vou frisar, serei, olha o que ele pensava, vou repetir, serei semelhante ao Altíssimo. Ele não disse que queria ser maior que o Altíssimo, ele sabia, porque é o Criador, o Todo-Poderoso, não tem como, mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo. O nome Miguel, a tradução do nome Miguel, o significado do nome do arcanjo Miguel, é uma pergunta, dizendo assim: quem é semelhante ao Altíssimo? Quem é semelhante ao Altíssimo? Quem é semelhante ao Altíssimo? Quando ele pensou isso no coração dele, ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Deus então no seu trono talvez tenha se levantado, vamos conjecturar, se levanta agora e pronuncia o verbo, dizendo: quem é semelhante ao Altíssimo? Ele pronuncia o verbo sai em ação. Quem é semelhante ao Altíssimo? O verbo sai em ação e traz à existência o arcanjo Miguel. Quem é semelhante ao Altíssimo? E aí, onde Satanás é expulso do céu, Miguel mostrou para ele que ninguém é semelhante ao Altíssimo. Ninguém. E ele é expulso do céu. Não basta a pessoa querer, o anjo querer ser semelhante, querer tomar o lugar do Altíssimo. Meu Deus, e foi expulso do céu, porque se encheu de orgulho, de soberba. Eu posso dizer, eu estava comentando no ciclo de oração nessa sexta-feira, que o mal não foi criado por Deus, ainda que tenham textos que diz, Isaías mesmo fala sobre isso: eu crio bem e faço mal. E aí, será que Deus cria o mal? Depois nós vamos trazer todo o contexto sobre esse assunto. É um outro assunto a se debater depois. Porém, todavia, entretanto, Deus não fez o mal. Deus não criou robôs com inteligência artificial programado para fazer aquilo que nós programamos para fazer. Deus não criou seres que fazem as coisas programadamente, não. Deus criou os anjos e também deu-lhes o livre-arbítrio. E agora, no livro de Gênesis, nós vemos ali que Deus se reúne, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o ancião de dias, o Verbo e o Espírito se reúnem e dizem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Satanás disse: subirei, vou ler, olha só o contexto: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aparece um arcanjo com o nome: quem é semelhante ao Altíssimo? Expulsa esse infeliz de lá. E agora, depois de ter completado a sua obra no sexto dia da criação, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Bendito é o nome santo do Senhor. Você está entendendo aí por que Satanás ele tem uma fúria muito grande contra Cristo Jesus e contra Deus também, mas principalmente contra a igreja, contra nós, contra o ser humano? E é por isso que ele vem desvirtuando muitas vidas por aí, levando o homem a adorar a criatura ao invés do Criador, fazendo com que as pessoas se desviem do seu propósito original, se envolvendo na sua sexualidade, se envolvendo na prostituição, no homossexualismo, em diversas coisas, aonde a partir de então os pecados que nós cometemos
fazem com que a gente se distancie do Senhor e ao invés de ser semelhante a Ele, nos tornamos semelhante ao mal. Deus não cria o mal. O mal é uma escolha. O mal é uma escolha. Eu escolho obedecer a Deus. Isso é bom. Bom e agradável. O Senhor Jesus disse assim: vós sois meus amigos, se vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, para que possamos ser semelhança de Deus e sermos chamados amigos de Deus, temos que fazer o que Ele manda. E o que Ele manda está aqui pré-escrito, escrito nas Escrituras Sagradas. Já Lúcifer escolheu não fazer e não cumprir as ordens de Deus. E isso foi mal. E ele gostou do mal. Ele se afeiçoou ao mal. Ele teve prazer na iniquidade. Por isso, Deus tirou dele, fez sair dele um fogo e ele foi lançado do Monte Santo do Senhor. Foi lançado na terra. Foi lançado para a terra. Aí diz assim, ó. Olha só. Vou dar uma puladinha aqui para você entender. Meu Deus, é muito forte, ó. Olha só. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Estão espantados. E assim ele foi lançado fora, foi expulso. Devemos vigiar, porque o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância nos leva à ruína. Desculpa, como bem diz as Escrituras Sagradas. Olha só, continuando aqui na apostila, diz assim, como tudo abaixo do Éden original, não o de Adão e Eva, era água, tudo embaixo do Éden original, o Éden original de Deus, e tudo abaixo dele era água. A terra foi tirada do meio das águas. Olha só. Era água. Água eterna, primeiramente. Foi criado no meio das águas. A terra, primeiramente, foi criada no meio das águas. Sem forma e vazia. Por isso que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia não é porque estava caindo cometa na terra, não, como dizem alguns estudiosos, pastores famosos, bispos famosos, que alegam isso, fizeram até uma novela que está caindo os meteoros lá. Oh, Jesus, tem misericórdia. A terra era sem forma e vazia porque ela estava em formação. Ela estava se formando dentro das águas. Aí vai dizer assim, lá em 2 Pedro, pastor, a base bíblica para isso está onde? Está lá em 2 Pedro. Lá. Já li para vocês, vou ler de novo. Você que está chegando agora no canal, se inscreve aí, hein? Se inscreve, ativa o sininho, tem muita coisa para você e para a gente aprender juntos, tá? 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 4 e 5, vai dizer assim, ó. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí no versículo 5 vem a chave, vem a virada de chave para a gente entender o porquê que a terra estava sem forma e vazia. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada do meio das águas e subsiste. Olha, vou repetir para você entender. A terra foi tirada da água e no meio da água subsiste. Tá? Ela estava sem forma e vazia porque estava em formação e foi tirada de dentro da água quando Deus dá a ordem e quando Deus profere o verbo e diz, apareça a porção seca. O verbo aparecer entra em ação, que é Cristo Jesus, apareça a porção seca. Então a terra é tirada do meio das águas. Olha só,
Por milhões de anos, comparados aos dias eternos, a terra esteve como um grande peixe no meio das águas, até a hora de Deus transformá-la, como nós vimos aí, Gênesis 1, 6 e 2 Pedro 2, 5. Os céus eram somente águas. Depois de algum período eterno, ele veio executar as outras partes. Antes, o Espírito Santo deveria incubar, e fertilizar aquelas águas. Depois do trabalho do Espírito Santo, ele chegou com a palavra executiva. Os verbos que ele usa no capítulo 1 são imperativos. Os verbos que ele usa no capítulo 1 de Gênesis são imperativos. Haja luz e houve luz, e assim sucessivamente. Durante o que para nós 6 dias, para Deus, talvez milhões de anos na eternidade, né? O próprio apóstolo Pedro também diz que assim como para o homem, para Deus, 1000 dias, 1000 anos, aliás, é como um dia, não é isso? 1000 anos é um dia, assim também um dia pode ser 1000 anos. Ele é intemporal. O Senhor, ele não é temporal como nós, ele é intemporal, ele não foi criado, ele é inacriável, por assim dizer. Olha só, tudo acontece invisivelmente, mas no capítulo 1 de Gênesis houve ordem segundo a palavra criadora, porém nada aconteceu, apenas a ordem, nada se moveu, aparentemente, apenas a ordem, nada se moveu, aparentemente. Somente diante dos brilhantes olhos do Criador, tudo apareceu em fé. Meu Deus, pois a sua palavra era infalível e não voltaria vazia. Somente no tempo do verso 5 do capítulo 2, as coisas começam a aparecer e as ervas começam a brotar. A partir daí, vemos a execução preciosa da sua palavra criadora. Não foi uma varinha de condão milagrosa. Foi uma ordem criadora. E tudo deveria obedecer às suas leis. De acordo com a obra incubadora e fertilizadora do Espírito Santo, está lá no verso 1 e 2. Os céus eram água, lama sem firmamento, somente águas. Está lá em 2 Pedro 3, 5, 6. E a terra estava no meio das águas, lamacenta do cosmos, sob as muitas águas das comportas celestes. Estava sob o cuidado, sob a fertilização divina, a fim de que pudesse ser trabalhada pelo ancião de dias, o Criador. A terra não estava no espaço, mas estava no meio das águas, embora, primeiramente, estivesse sem forma e vazia, pois navegava como um submarino no meio das lamas. Os céus eram águas, sem firmamento, somente águas. A terra não foi criada juntamente com os céus. Primeiramente, Deus criou os céus, depois a terra. Esta foi criada sem forma e vazia no meio das águas. Mas aqueles céus eram compostos por muitas águas. A terra, peraí, muita calma, deixa eu me achar aqui, a terra, a condição da terra, quando tudo era água, a obra de Deus estava em plena execução. A terra não estava assim por algum sinistro. Tá vendo? A terra não estava assim por algum acontecimento, um sinistro, bateu, quebrou, caiu um cometa. A terra não estava sem forma e vazia por causa disso, mas esperava a obra fertilizadora do Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro tipo do cordeiro que estava sepultado, informe, vazio e em trevas, que tipifica um tipo do grande sábado do Shabat na eternidade. 1 Pedro 1,20, o Criador, em 7 dias literais, irá finalizar essa obra que ele planejou, testou e executou na eternidade.
a terra era sem forma, porque este foi o processo natural da criação. Não foi uma obra de um acidente, nem aconteceu nenhum acidente destinado a frustrar as obras de Deus. Nenhum de seus planos sem forma e vazia, nenhum de seus planos pode ser frustrado. Sem forma e vazia, a terra navegava como um peixe informe, sendo fertilizada pelo Espírito Santo. O firmamento conhecido virá a ser criado somente depois. Deus o criara no interior das águas. É muito forte. É muito forte. Paramos aqui, na página 3 da apostila. Na página 3 da apostila, vimos aí um pouco sobre o luzeiro para desmistificar tantas coisas que falam, algumas delas sem base bíblica, apenas em interpretações, ou até mesmo como eu falei, algumas conjecturas. Porém, o que a Bíblia não afirma, eu não posso sustentar. Eu não posso sustentar. Eu não posso sustentar o que a Bíblia não afirma, eu não posso sustentar. Então é importante ter esse discernimento. Quando a Bíblia não afirma uma coisa, eu devo falar assim, vamos conjecturar, vamos fazer uma alusão, uma metáfora, uma analogia, enfim. Mas eu não posso afirmar. E muitos falaram tantas coisas, pregaram tantas coisas, e infelizmente e afirmaram. E a Bíblia, quando a gente vai ver, a Bíblia diz outra coisa. Importante a gente conhecer a Escritura. É muito importante a gente conhecer a Palavra de Deus. Bom, eu espero que este realmente esteja sendo um canal de bênção para a sua vida e que você possa estar aprendendo mais e mais nesse canal abençoado. Bíblia Interpreta a Bíblia. Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, para que eles possam ter a mesma oportunidade valiosa que você está aprendendo. Fica ligadinho no canal, vem muito mais coisa por aí. Até o próximo episódio, né? Estamos na parte C. Até o próximo episódio da introdução. Isso aqui, gente, para você entender, isso aqui é só a introdução ainda do nosso seminário, pequeno seminário, pode-se dizer assim, Bíblia Interpreta a Bíblia. Quero deixar meu abraço para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Bíblia Interpreta a Bíblia. Até lá!